Você já teve a sensação de olhar para alguém e pensar: o que aconteceu com essa pessoa? Um dia tudo parecia leve, próximo, familiar, e depois, quase sem perceber, alguma coisa muda. A conversa já não tem o mesmo ritmo. A presença parece diferente. A conexão continua existindo, mas já não parece exatamente a mesma. E talvez uma das partes mais difíceis disso nem seja a mudança em si, mas a sensação de não entender quando tudo começou a ficar diferente. Com o tempo, muita gente percebe, às vezes sem gostar muito dessa constatação, que convivência não vem com garantia de permanência. Pessoas mudam, prioridades mudam, relações seguem caminhos inesperados. Mas será que amadurecer significa se fechar, desconfiar de todos ou esperar sempre o pior? Ou existe uma forma mais consciente e até mais leve de lidar com isso sem perder a confiança nas pessoas nem a tranquilidade dentro da gente? Porque existe algo sobre essa estrada chamada vida que quase ninguém nos ensina. Acho que quase todo mundo, em algum momento, acaba acreditando numa ideia sem perceber. A de que certas pessoas continuarão mais ou menos como sempre foram. Não porque alguém prometa isso, mas porque convivência cria familiaridade. A gente se acostuma com a presença, com os hábitos, com o jeito da pessoa, com aquela sensação confortável de proximidade. E quando algo faz sentido por muito tempo, parece natural imaginar que continuará parecido dali para frente. Só que a vida costuma lembrar, às vezes de um jeito que ninguém gostaria, que pessoas não ficam paradas. Você provavelmente já viu isso em situações simples. Uma amizade antes leve e espontânea que foi ficando distante. Alguém que fazia questão da sua companhia, mas aos poucos pareceu mudar de ritmo, de disponibilidade, de interesse, ou aquela sensação difícil de explicar quando surge o pensamento: não sei dizer exatamente quando começou, mas parece diferente. E talvez o que machuque primeiro nem seja a mudança. Muitas vezes é a confusão, a tentativa de entender. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu deixei passar algo? Será que estou interpretando errado? Mas existe uma reflexão importante aqui. Nem toda mudança significa rejeição, falsidade ou falta de afeto. Às vezes, pessoas mudam porque a própria vida muda. Rotinas mudam, prioridades mudam, o jeito de enxergar certas coisas muda. Nem sempre alguém se afasta porque deixou de gostar. Às vezes, está vivendo outro momento, outros desafios ou simplesmente outro ritmo. E acho importante lembrar disso porque existe um risco quando passamos por experiências difíceis. Endurecer demais. Começar a enxergar abandono em qualquer distância. Desinteresse em qualquer mudança. Problema em qualquer silêncio. Mas amadurecer talvez tenha menos a ver com desconfiar e mais com perceber melhor. Não significa virar alguém frio. Também não significa aceitar tudo sem questionar. Talvez seja apenas aprender aos poucos que convivência não é garantia de permanência e que isso não torna os vínculos menos valiosos. Porque, pensando bem, existe uma pergunta que vale guardar. Será que parte do sofrimento vem apenas da mudança das pessoas? Ou também da expectativa de que certas coisas permaneceriam exatamente iguais? E é aí que aparece uma parte curiosa e às vezes desconfortável das relações. Mudanças raramente chegam de forma dramática. Quase nunca existe uma conversa definitiva, uma cena marcante ou um aviso dizendo: algo mudou. Na maioria das vezes, acontece de um jeito bem menos óbvio. A conversa parece um pouco diferente. O entusiasmo muda. A frequência muda. A presença parece menos constante. Não necessariamente fria. Não necessariamente ruim. Só diferente. E talvez seja justamente por isso que seja tão fácil ignorar. Porque quem gosta da ideia de perceber que algo importante pode estar mudando? Quando gostamos de alguém, valorizamos uma amizade ou nos sentimos bem numa convivência, é natural tentar proteger aquilo que nos faz sentir seguros.
Acho que quase todo mundo já fez isso em algum momento. Deve ser só uma fase. Acho que estou exagerando. Não quero criar problema onde talvez nem exista. E convenhamos, nem sempre isso é um erro. Nem toda distância significa perda de afeto. Nem todo momento estranho significa afastamento emocional. Todo mundo atravessa fases difíceis, cansaço, preocupações, mudanças internas. Mas existe um ponto delicado aqui. Perceber não é o mesmo que desconfiar. Uma coisa é viver analisando tudo, preso em ansiedade, procurando sinais de abandono em qualquer detalhe. Outra bem diferente é desenvolver um olhar mais atento para o que está acontecendo sem entrar em guerra com a realidade. Talvez amadurecer passe um pouco por isso, aprender a observar sem dramatizar e perceber sem endurecer. Porque olhando com calma, o desafio talvez seja não viver desconfiando de tudo o tempo inteiro, mas sem fechar os olhos quando certas mudanças começam a aparecer. E acho que é justamente aqui que essa reflexão fica mais próxima da vida real. Porque perceber mudanças nas pessoas é uma coisa. O que fazemos com isso depois é outra. Quase todo mundo, em algum momento, já tentou segurar uma relação exatamente como ela era antes. Insistir numa proximidade antiga, recriar conversas, manter o mesmo ritmo, a mesma conexão, a mesma sensação de antes. Como se insistir um pouco mais pudesse fazer tudo voltar ao lugar conhecido. E isso é compreensível. Quando algo nos fez bem, é humano querer preservar. Mas existe uma pergunta desconfortável e ao mesmo tempo libertadora. Será que insistir para que tudo permaneça igual não acaba cansando mais do que aceitar que algumas coisas mudaram? Porque aceitar mudança não significa desistir das pessoas. Também não significa virar alguém frio, distante ou pessimista. Tem mais a ver com reconhecer a realidade sem transformar tudo numa luta constante dentro da cabeça. Às vezes, alguém continua na nossa vida, só que de um jeito diferente. Às vezes muda a proximidade, às vezes muda o espaço que aquela pessoa ocupa. E em certos momentos, é justamente quando paramos de lutar contra aquilo que já mudou que começamos a respirar com um pouco mais de leveza. Isso não é resignação, não é deixar para lá. Também não significa aceitar qualquer comportamento, sem respeito ou sem limite. Talvez seja apenas perceber algo simples. Nem toda pessoa vai caminhar ao nosso lado do mesmo jeito durante todo o percurso. E olhando com honestidade, isso também diz algo sobre nós. Porque nós também mudamos. Mudamos prioridades, opiniões, momentos, interesses, formas de enxergar a vida. Tem fases em que estamos mais presentes, outras em que estamos mais recolhidos. E talvez exista uma certa paz em lembrar disso. Algumas pessoas permanecem, outras mudam, outras seguem outro rumo. E nem sempre isso apaga o valor do que foi vivido. Mas pensando bem, talvez a pergunta nem seja apenas por que as pessoas mudam? Talvez seja outra. Como continuar seguindo sem perder a confiança nas pessoas e nem em si mesmo? Pense nisso. Dirija com cuidado nesta estrada chamada vida. Porque as pessoas mudarão de faixa sem dar sinal. Então, se essa reflexão conversou com você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar ouvir isso hoje. Às vezes, uma mensagem chega exatamente no momento certo. Aproveita também para se inscrever no canal e deixar o seu like. E comenta aqui embaixo a frase: "Eu sigo atento, mas sem perder a leveza." Quero saber quantas pessoas concordam que amadurecer também é aprender a observar a vida com mais calma e aceitar mudanças sem perder a nossa paz. Isso ajuda muito o Consciência Sem Cortes a continuar trazendo reflexões leves, conscientes e sem exageros sobre situações que todos nós atravessamos.